Fala galera, Matimon Online, dessa vez com o canal do capítulo 318 do mangá de Boku no Hero. E galera, esse capítulo mostrou toda a exaustão física e mental que o Midori está passando, toda a cobrança dele mesmo consigo mesmo, e como isso o está esgotando cada vez mais. Só que aparentemente essa história de herói sozinho, de uma luta contra o Alforone do tudo ou nada, irá acabar nesse capítulo, porque a possível chegada de reforços parece ser eminente. E bom, sem mais enrolação, vamos para a análise, e o capítulo já começou com o Endeavor ligando para o Midoriya e falando para ele que ocorreu uma mudança de planos e que ele não precisava se sobrecarregar porque aparentemente foi liberada a entrada dos heróis estrangeiros, ou seja, logo mais teremos heróis novos no mangá, o que é uma coisa muito boa. E cara, quem sabe isso aqui possa ser uma porta de entrada para um spin-off mundial de Boku no Hero. Seria uma coisa muito legal, mas né, vamos esperar para ver até onde será levado esse ponto dos heróis estrangeiros. E o Endeavor ainda falou o seguinte: você é a chave, não pode se destruir assim. Porque lógico, sem o Midoriya, derrotar o Alforone já é muito, mas muito mais difícil. Até porque contra o Shigaraki só o Midoriya deu conta, ninguém mais conseguiu aguentar o Shigaraki. Mas logicamente o Midoriya nem sequer prestou atenção nisso, ele tá tão focado, tão obsessivo em pegar o Alforone, que ele só falou o seguinte: eu estou bem, ainda consigo me mover. Não podemos relaxar agora e deixar os vilões se prepararem. E lógico, nesse mesmo momento ele desligou o celular e quando ele se preparar para ir embora, apareceram os antecessores do One for All e começaram a falar com ele: Nono, você ainda não está recuperado, descanse um pouco. Mas o Midoriya nem se importou, ignorou todas as vozes e foi embora em direção a achar o vilão e achar o Alforone. E após isso, a gente pôde ver mais uma reunião dos antecessores, lá todo mundo conversando. A Nana falando que os sentimentos dela foram um fardo pra ele. E os outros todos falando: não, não é isso. O moleque sempre foi assim. Ele sempre quer ajudar todo mundo e quer proteger a todos. E a individualidade dos antecessores permitiu ele colocar essa sua ambição em prática, ou seja, agora ele tem poder o suficiente para proteger todo mundo. Lógico, ele não consegue salvar todos, mas teoricamente, na cabeça dele, ele tem poder para isso. Inclusive, o segundo portador, eu acho, falou o seguinte: que ele tá certo, porque ficar parado agora é inadmissível, ainda mais com os planos do Alforone em jogo e ele poder interrompê-los. É isso que significa portar o One for All. Porém, se tem alguém que pode auxiliar o Izuku Midoriya nesse momento, 3 pontinhos. Ou seja, cortou aqui a fala e ficou esse mistério. Quem é que pode ajudar o Midoriya? E quem será que eles podem fazer ajudá-lo? Será que eles vão interferir em alguma coisa? Ou será que não? É só questão de sorte mesmo? Ou será que eles estão falando deles mesmos, que só eles podem falar com o Midoriya nesse momento, que de fato é uma verdade? O Midoriya não tem opção além de escutar eles, porque ele não pode meio que ignorá-los para sempre. Então, é possível que ele esteja falando deles mesmos, mas vamos ver no decorrer dos capítulos aí. E durante as próximas páginas nós vimos toda aquela obsessão do Midoriya, o quão focado ele está em pegar o Alforone. A gente vê ele derrotando lá os vilões, a gente vê a população com medo dele porque ele tem várias individualidades igual ao Alforone. Então todos meio que ficam com o pé atrás com ele porque é suspeito, é um cara com muitas quirks, e isso é coisa do Alforone. Então, ele tá salvando todo mundo, ninguém agradece ele, todo mundo tem medo dele, e lógico, ele quer derrotar o Alforone, quer acabar com a Liga dos Vilões, quer derrotar o Shigaraki. Ele ainda pensa o seguinte: não vou deixar você machucar ninguém, eu vou completar o One for All,
para que todos possam ficar seguros e assim eu possa sorrir ao lado deles. E enquanto ele pensa isso, aparecem várias cenas dele lutando contra vários vilões diferentes, provavelmente um atrás do outro, e também aparece aí se lembrando da sua família e dos seus amigos, da sua mãe, do Gran Torino, do All Might, do Aizawa, da Eri, de toda a turma 1A, e todo mundo sorrindo e feliz. E ele quer proteger esse sorriso, ele quer voltar para o lado dos amigos, só que ele não pode, porque atualmente ele é a única pessoa que pode derrotar o All For One. E além disso, o All For One botou um alvo na costa dele, ou seja, ele se isolou para proteger todo mundo e ele está se sobrecarregando por causa disso. E esse capítulo mostrou isso muito bem. O Midoriya lutou contra vários vilões, um atrás do outro, vários vilões diferentes, alguns fortes, outros fracos. Cara, ninguém agradece ele, ninguém ajuda ele, ninguém apoia ele. Literalmente ele tá sozinho nessa sua obsessão, nessa caminhada louca. E ele, cara, tá cada vez se apoiando mais e mais nisso de eu tenho que salvar todos, todos dependem de mim, todos têm que ser protegidos por mim. Ele tá cada vez mais preso nisso, o que a gente sabe que não é uma verdade. Ele pode sim pedir ajuda, mas é uma coisa muito difícil. É muito difícil admitir que ele não tem poder o suficiente para salvar todos. Então, ele meio que se sacrifica até o seu limite. E novamente eu bato naquela tecla falando sobre o All For One. Cara, parece que o All For One consegue prever o futuro. E isso se mostra novamente aqui. Na luta final do capítulo, o Midoriya se encontrou com o ditador. E o ditador falou o seguinte para ele: buscou a solidão e atingiu a exaustão, assim como o meu senhor me falou. Esse senhor, supostamente, deve ser o All For One, ou seja, o All For One já previa que o Midoriya iria acabar se sobrecarregando e ficando sem apoio, porque após tudo que ele fez, o Midoriya iria escolher trabalhar sozinho, iria escolher afastar a todos. Então, galera, cara, eu cada vez mais acredito na ideia do All For One conseguir prever o futuro, porque não é possível um cara acertar tudo. Desde o começo da obra, cada coisa que o All For One faz é muito bem pensada. E cara, parece que ele tá sempre 5 passos à frente de todo mundo. Ele sempre sabe que todo mundo vai fazer. É impossível. Tem que ter algum mistério aqui. Tem que ter alguma coisa acontecendo que a gente ainda não saiba. E o ditador tem um poder semelhante ao do Shinzo. Só que aparentemente ele não controla a mente das pessoas, e sim os seus corpos. Tanto é que agora o Midoriya, acabado, nem conseguindo se mover, foi atacado por várias pessoas que falavam: não, não sou eu, não quero fazer isso, estou sendo controlado. Ou seja, eles têm consciência, conseguem falar, mas não controlam seu próprio corpo. E o Midoriya falou que sabia disso, sabia sobre o poder do ditador e que um forte impacto poderia liberá-los. Só que o Midoriya não tinha força para nada, além do fato de não querer machucar os civis. E lógico, o ditador sabia disso. Ele se escondeu e deixou uma horda de civis atacarem o Midoriya, que estava no chão, acabado, machucado, não conseguia fazer nada. Simplesmente parou e ficou pensando, olhando para o vazio. Ele ficou pensando: eu sei que vocês não querem fazer isso. Eu vou pensar em um plano para acabar com esse efeito. E cada vez mais o seu olhar ia caindo, ia baixando, ia ficando perto do seu fim, completamente cansado. E aí, na hora H, aparece o Bakugou. Ele chega, nocauteia o ditador e aparece para salvar o Midoriya, que está completamente exausto, cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente. E nessa hora o Bakugou fala o seguinte: eu achei ele, otários. Ou seja, possivelmente ele está falando com a turma 1A. O capítulo terminou aqui e nos leva a crer
que a turma 1A vai se reunir com o Midoriya e talvez apoiá-lo, talvez o Midoriya finalmente caia na razão e volte a trabalhar como uma equipe e não sozinho. Porque ele sozinho é um cara muito mais fraco do que em equipe. Apesar de tudo, o Midoriya não consegue descansar. Ele está sempre lutando. Como o próprio All For One falou, que ele iria lutar sem parar até chegar ao seu fim. E de fato está ocorrendo isso. O Midoriya lutou, se cansou, tanto mentalmente quanto fisicamente, ao ponto de que agora ele seria derrotado pelo ditador. Só que o Bakugo chegou a tempo de salvá-lo. Ou seja, de fato, lutar sozinho não funciona. Se ele quiser derrotar o All For One, ele vai ter que mudar essa maneira de pensar. Eu sei, vocês também sabem, o Midoriya só quer proteger todo mundo, só que agora é impossível. Ele não pode proteger a todos, sendo que ele mesmo não consegue se proteger. Ele não tem energia o suficiente para lutar sozinho. Ele, infelizmente, ainda não é o All Might. Ele não tem a força do All Might. Ele não consegue salvar a todos como o All Might fazia. Pode ser que futuramente ele consiga? Pode ser. Por enquanto, ele se desgasta muito ao usar o One For All, a usar qualquer outra quirk deles. Ou seja, galera, por enquanto o Midoriya não consegue trabalhar sozinho. Mas bom, tudo isso pode mudar a partir do próximo capítulo, porque aparentemente a turma 1A vai se reunir com ele e também cada vez mais se aproxima a chegada dos heróis estrangeiros. E isso pode ser um reforço muito bom. E quem sabe, com os heróis estrangeiros, talvez venha o pai do Midoriya, já que é aquele grande mistério que todo mundo quer saber. Quem é o pai do Midoriya? E bom, basicamente é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu, falou!